concurseiro, eu sou a professora Vanessa Alves, da disciplina de Língua Portuguesa, e venho hoje por aqui te dar algumas informações e dicas oportunas para o concurso da Prefeitura do Cabo. Lembrando que, em conjunto, eu estou sempre junto a você, nós iremos desvendar o que é essa banca no tocante a essa disciplina, porque a gente precisa ter estratégia, potencializar o tempo para fazer uma prova sempre em concurso público. Um elemento primordial, sermos astutos. Então, no que diz respeito ao texto, a gente precisa também entender alguns passos que devem ser dados. Entender que a IBFC vai explorar 15 questões, provavelmente 3 textos, em que é um texto mais objetivo, denotativo, geralmente textos longos, fique muito atento para isso. Ela tem uma tendência a trabalhar com textos quilométricos e as 6 ou 7 primeiras questões dão conta desse texto. Também é oportuno salientar que ela trabalha volta e meia com textos poéticos, os quais são abstratos, subjetivos, podem vir em prova, e uma tendência seriam as charges e quadrinhos. Então, você que está fazendo prova, você que já está aí realmente debruçado e se familiarizando no que é essa banca, já deve ter isso em mente. Segunda coisa oportuna, quando a gente vai fazer uma prova, em regra, o caderno de língua portuguesa é o primeiro. Isso não quer dizer que eu precise começar por ela. Então, qual é a primeira coisa que eu te digo carinhosa e objetivamente? Comece por uma disciplina que lhe dê segurança. Se você está seguro em português, então comece por ela. Mas se tem algum direito ou alguma outra disciplina que você se sente mais confiante para agilizar o seu concurso no dia D, o faça. Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente leva em consideração. Segundo ponto, não leia o texto logo de cara quando estiver no tete-a-tete com a língua portuguesa. Leia o comando da questão, entenda o que ela vai buscar. Porque muitas vezes, meu caríssimo vencedor, você nem precisa ler o texto inteiro. Você pode ir para uma palavra-chave, para uma parte constitutiva do texto, para um parágrafo do texto, e você já mata o que é que essa questão está cobrando. Então, qual é o meu objetivo com essas dicas de hoje? Te dar todas as diretrizes essenciais para que você faça uma prova objetiva, direta e com excelência. E melhor, fechando essa prova, porque eu nunca me acomodo com o bom, é o infinito, excepcional e além, e eu estou junto com você. Partindo desse pressuposto, vamos começar a entender o que é essa prova de língua e alguns conceitos. Um primeiro conceito importantíssimo, o conceito de texto. Eu preciso entender que o texto é um tecido verbal em que eu vou ter aí alguns elementos operando. Que elementos seriam esses? 3 elementos fundamentais: coerência, coesão e unidade. Claro que cada um deles nós vamos desvelando, entendendo, conceituando ao longo das aulas. Então vamos pensar aqui numa definição. Um texto é uma ocorrência linguística, escrita ou falada de qualquer extensão. Lembra que a gente comentava sobre tamanhos e vai falar novamente. Dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. É uma unidade de linguagem em uso. Pode ser oral ou escrito, verbal ou não verbal, literário ou não literário. A grosso modo, o que é que a gente vai entender como texto? Todo evento comunicativo que nos fornece uma mensagem, que nos expressa uma mensagem. E aí a gente pode sim lidar com textos verbais, que são aqueles que precisam da palavra, fundamentalmente, e textos não verbais, que são aqueles que utilizam a imagem, o símbolo, o imagético para expressar alguma mensagem. É bom salientar sempre, ninguém sabe a escolha da banca e a gente tem que estar preparado para ambos. Ora para um texto objetivamente falando escrito ou para um quadrinho, um cartoon, uma charge, afins. Segundo ponto relevante, continuando o conceito. O texto tem que apresentar alguns aspectos formais, ou seja, tem de ter estrutura, elementos que se estabelecem entre si em relação. Dentro desses aspectos, nós vamos destacar a coesão e a coerência, que dão, aspas, sentido à forma, ao texto. Então, o que é importante a gente entender?
Texto é tudo que te fornece uma mensagem, seja através da palavra ou do imagético. Primeiro ponto. Segunda coisa interessante. Professora, você falou aí que há alguns aspectos que são importantes para entendermos o texto. A coesão e a coerência. E o que são efetivamente, sem muito rodeio? Coesão é amarração gramatical. Então, quais são as questões prováveis da IBFC trabalhar com você? Eu diria nem só prováveis, eu diria que estarão lá. O uso da colocação pronominal e dos pronomes, bem como os elementos conjuntivos. O valor de um embora, o valor de um mais, de um quando, de um se, na tessitura do texto. Isso é questão fato. Não aqui deixa ao lado essa informação. Coesão é elo e nó textual, é a liga do texto, a amarração gramatical. E a coerência, por sua vez, é o que a gente chama de efeito de sentido. Lá no edital, ele fala nas classes gramaticais e no efeito de sentido que elas podem proporcionar dentro de um texto. Então, sua prova é linguístico-discursiva ou linguístico-gramatical. Se o texto é produto de coesão, liga, coerência, sentido e unidade, ele tem o que a gente chama de progressão, começo, meio e fim. Perfeito? Então, num conceito geral, um texto é produto dessas três variáveis. O que é que nós precisamos entender? Os passos efetivos para lidar com o texto. Se a questão é de compreensão, se a questão é de interpretação, se a questão está buscando a temática central, a tese, há palavras oportunas nas quais a gente vai aqui se guiar, se mirar para poder trabalhar em conjunto. É o que eu chamo de entender o conceito da linguagem. Então, para entendermos esse valor macro de texto, eu trago outras definições tão importantes quanto. Primeiro, a definição de linguagem, que será o conjunto de sinais do qual a humanidade, nós seres humanos, nos servimos para expressar ideias e pensamentos. Então veja que palavra bacana, expressar. Todo texto vai te comunicar, expressar, viabilizar alguma mensagem. Segundo ponto relevante, reiterando uma coisa que a gente dizia agora há pouco. Eu posso ter textos com palavra e textos com imagem. Então, eu posso me munir da linguagem verbal, aquela que utiliza a palavra para comunicar algo, e a não verbal, aquela que utiliza outros métodos de comunicação. Citando aí, dentre eles, a linguagem de sinais, as placas, figuras, gestos, expressões corporais, dentre outras. Então, em síntese, entendamos, você pode se deparar com textos escritos ou com textos que tragam imagens e símbolos para te fornecer uma comunicação, para te expressar uma mensagem. Conceitos entendidos, eu espero que você sempre reforce esse conceito, deixe bem em mente com o cero. Agora a gente tem que fazer o quê? Ir à prática, entender como a coisa se dá, pôr a mão na massa, futuro nomeado. Então vamos lá, vamos pensar no que eu chamo de os 10 mandamentos textuais. Qual é a primeira dica oportuna depois do conceito? Você que está aí me assistindo, tem tendência a ler quantas vezes esse texto? Porque um acordo já foi firmado. Eu não vou logo lendo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar o comando da questão. O ideal, que nem sempre é o real, é que nós consigamos, eu estou com você para o que deve é sempre, entenda isso, sempre está reiterando, ler uma vez. Mas Vanessa, como é que eu vou fazer? Eu vou me desvencilhar do mundo, eu vou deixar o mundo ao redor, eu vou trancar aqui filho, cachorro, gato, papagaio, sogra e vou me ater única e exclusivamente em atenção ao meu texto. Isso treinando ou na prova real. Os meus olhos vão se voltar para ele. Em que sentido? Pensando sempre em extrair algumas respostas, que a gente vai verificar já já. Então, a primeira leitura é uma leitura de varrição. Você vai entender qual é o tema, quais são as palavras-chave, qual é o posicionamento, qual é a tipologia desse texto. O que é que eu costumo dizer? Leu tudo, parou. Na parada, se pergunte, qual é a questão de que o texto trata?
miserabilidade, refugiados, violência urbana, cultura, patrimônio cultural, afins. Qual é o assunto que esse texto está tratando? Coloca lá ao lado. Qual é o tipo textual predominante? E aí é bom a gente lembrar. O texto mais narrou, ele mais descreveu, ele mais argumentou, foi mais explicativo, mais expositivo. Parêntese, não há texto puro. Os textos podem predominar, entretanto, com uma determinada tipologia. Então, você pode dialogar entre, por exemplo, narração e descrição. Sim, mas uma delas fala mais alto. Entre argumentação e exposição, também, mas uma delas também terá de falar mais. Então, primeiro ponto, não esquece não, frisa aí na alma e na cabeça. O futuro nomeado vai ler o texto uma única vez. Depois de ler, se responda qual é a questão e qual seria a tipologia. Se você considerar esse texto lido como argumentativo, pulo do gato, vai haver uma tese. E essa tese estará na introdução, configurando a opinião do autor. É o que eu chamo de teoria dos 3 T's. Tipo, tema e tese. Lembre-se disso. Então, o primeiro passo é fazer uma leitura inteligente, tentando responder a essas questões. Lembrando, tá, candidato? Lembrando, meu querido vencedor, não há fórmula mágica em interpretação. Você só aprende a compreender e a interpretar um texto, interpretando, botando a mão na massa, fazendo questão, como nós iremos já já. Toma cuidado. Segundo ponto, observe as relações semânticas entre os parágrafos. Então, a segunda leitura não é mais para você avaliar o texto todo. A segunda leitura é para você destacar vocábulos importantes. Por exemplo, viu conjunção, circula, bota neon, bota aí algum brilho, mas faz a palavra ser destacada aos teus olhos, porque certamente vai ser cobrado. Ou as preposições, que também tem valor lógico-semântico lá no edital, ele fala conjunção, preposição e advérbio. Se ligue às relações sintático-semânticas dos conectores. A segunda leitura é para destacar isso, atrelando ao tópico frasal. Terceiro passo, sublinhar em cada parágrafo a ideia mais relevante. Ou seja, na tua segunda leitura, você não vai perder mais tempo, porque você já fez uma primeira extraindo tema, tipo e tese, for o caso. Você vai apenas destacar o primeiro período em regra de cada parágrafo. E isso é o tópico frasal, o período síntese, em que haverá o coração da tua ideia ali. E lembrando, todos esses passos só serão efetivados pós o enunciado, ok? Quarto ponto, lê com muita atenção os enunciados das questões para que possamos entender corretamente o comando dado. O que é que isso significa? E aí é importante que nós, em conjunto, relembremos. Se a questão lida diz, de acordo com o texto, segundo o texto, conforme o texto, o que nós vamos ter é uma questão de compreensão, em que o comando afirma que a resposta está lá no texto, vista. Ao passo que, se o comando da questão diz, infere-se do texto, possibilita-se a partir da leitura do texto, conclui-se, é possível afirmar, meus amores, agora a questão é de interpretação. E aí é importante saber que interpretar é um passo além do texto. Você vai olhar e você, a partir do que leu, vai tirar conclusões possíveis, que são as famosas inferências. Então, compreender é diferente de interpretar. Eu trago umas informações aqui, vou adiantar algumas coisinhas, para a gente lembrar com carinho o que seria 1 a 1. Veja bem, compreensão ou intelecção seria nada mais, nada menos, aquela expressão em que a resposta está no texto. Conforme eu já havia falado, e agora eu vou confirmar, olha alguns, vamos dizer, enunciados comuns. Segundo o texto, está correta a informação. De acordo com o texto, está incorreta a análise em dado parágrafo. Tendo em vista o texto, é incorreto afirmar ou afirmar. De acordo com o texto, é certo dizer ou não dizer. Ou uma última, o autor afirma. E aqui eu faço um parênteses.
Quando ele mencionar a palavra autor, fique muito atento, viu? Porque aí ele está buscando, em regra, o posicionamento. Aí vem uma outra dica de quem também é uma elaboradora de questão. O autor diz, o autor afirma, o autor menciona a posição defendida pelo autor. Homem, isso é tese. Tese está na introdução, muitas vezes confirmada na conclusão. Perfeito? Então, o enunciado é o teu coração. O enunciado é teu caminho, é a tua diretriz. Isso, quando a gente pensa para a compreensão. Vamos pensar em interpretação, confirmando também o que eu dizia. Consiste em saber o que se infere, isto é, conclui do que está escrito. O enunciado normalmente é apresentado da seguinte maneira, havendo variações de banca para banca. O texto possibilita o entendimento de que, com o apoio no texto, olha a palavrinha importantíssima, infere-se, o texto encaminha o leitor para, pretende o texto mostrar que o leitor, o texto possibilita inferir que. Então, essas diretrizes iniciais nos fazem pensar que entender o comando é o nosso caminho. Resumo da ópera, sou bem repetitiva. Compreender é o que você vê, está posto no texto. Inferir é a partir do lido, você tirando uma conclusão possível. Toma cuidado com as extrapolações textuais, tá? Porque às vezes a gente quer que o nosso achômetro dê conta do texto. E na verdade a gente tem que entender e concluir o que a banca, através de um autor-texto, quer nos fornecer de informação. Então, o que eu acho, o que eu penso, minha ideologia, não. De futebol, política e mulher, não falo no concurso público. Não deixe suas questões pessoais trabalharem na hora do texto. É o que a banca quer que nós achemos. A partir dessas reflexões inaugurais, 4 pontos, volta aos 10 mandamentos aqui comigo e vamos pensar nesses outros passos tão importantes quanto. Quinto, destacar palavras como erro, incorreto, correto, afins. Sexto, anotar ao lado de cada parágrafo ou estrofe, se pensarmos num texto poético, a ideia de maior relevância. Sétimo, não levar em consideração o que o autor quis dizer, mas sim o que efetivamente ele disse. Toma cuidado com o que eu falava anteriormente. E nesses últimos pontos, eu sugiro, meu caríssimo candidato, que você tenha ainda mais atenção. Destaca como puder. Se o enunciado mencionar a palavra tema ou a expressão ideia principal, examinar com atenção a introdução e ou conclusão. Se porventura o enunciado mencionar a argumentação, observar os tópicos frasais do desenvolvimento. Aqui eu faço sempre uma parada importantíssima. Vamos recapitular. A primeira leitura é uma leitura que vem antes da leitura do enunciado. Ok? Não. É uma leitura que vem depois. É você enfática. O meu mantra é: leia primeiro a questão. Se a questão traz ideia nuclear, ideia central, o assunto primordial do texto é tema. E tema está na introdução. Se porventura ela diz a opinião do autor, a tese é o tópico frasal, isto é, a ideia mais relevante também da introdução. Se a questão diz a tipologia do texto, você vai buscar o que é que encaminha esse texto. Mais narrou, mais escreveu, mais dissertou. Mas é importante, leia o enunciado. Leia o enunciado, vai para o texto. Leia uma única vez, varrendo 3 perguntas. Repeteco na veia. Qual é o tipo textual, qual é o tema e qual é a tese, caso seja argumentativo. Perfeito? São diretrizes inaugurais. A 10ª constitui que você leia os vocábulos correlatores, que a gente vai falar já já. Mas por agora, lembra, texto é tudo que te passa uma mensagem. E BFC quer que você explore um texto e a mensagem que ela quer apresentar, congratular. Mas sejamos astutos. 10 mandamentos textuais. E quais são os principais deles? Ler o comando da questão e ler o texto buscando modo de organização discursiva, que seria nada mais que o tipo, a temática central, que é o assunto em abordagem, e a tese, se houver uma opinião.
Perfeito, Ferinha, perfeito, candidato. Então, fica aí ligado, que eu sei que você vai fazer uma excelente prova, mas tem muita coisa para a gente desvendar ainda. Paradinha estratégica, a gente volta já já. Sucesso sempre!